Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito legal que é a função do Ministério de Adoração e como que a gente pode estruturar ele. Tudo bem pessoal, meu nome é Israel Vasconcelos, eu faço parte aqui do Alto Monte, sou tecladista aqui do Alto Monte, também faço parte da liderança do Vox, né? Onde a gente tem o Alto Monte Vox, que é o ministério de louvor ali dos jovens da igreja da Zion Church. E hoje eu vou falar com vocês sobre a estruturação. Qual que é a função do ministério de adoração dentro da igreja? Então, quem estruturou o ministério? Quem estruturou? Da onde surgiu isso? A gente vai conseguir ver na Bíblia que a estruturação partiu de Davi. Então, lá em 1 Crônicas 15:16, a gente consegue ver o seguinte. Crônicas talvez não seja um dos livros mais atraentes, né, pra gente ler, tem bastante nome ali, mas dentro desse livro a gente tem bastante ferramenta de como Davi fez a estruturação desse ministério. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com os instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Então quem estruturou, quem começou todo esse processo foi Davi, o rei Davi, que conhecia a importância, né, conhecia o poder ali do louvor e da adoração dos instrumentos, talvez ali desde a época onde ele ali cuidava das ovelhas, né, depois posteriormente ali com Saul, né, onde o espírito dominava, o espírito mal dominava Saul, ele tangia ali a harpa e o espírito mal ia embora, então ele começa a estruturar, e a gente consegue ver aqui que ele pega de uma tribo específica, né, da tribo de Levi, e aqui a gente já consegue ver talvez o que não é o ministério de adoração. Então o ministério de louvor não é um palco, né? Não é uma vitrine para que a gente se exiba, né? Que é uma plataforma, né? Para a gente se promover. O ministério de adoração é serviço, né? Então a palavra ministrar e servir, elas são sinônimos. Quando a gente fala em ministrar, a gente está falando em servir. Então a gente consegue aqui ver o seguinte, que o ministério ele é um serviço. É um ofício. Então Davi coloca pessoas ali designadas para trabalhar no ministério de louvor e adoração. O objetivo, 1 Crônicas 25:3. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Geri, Jesaías, Assobias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Então aqui a gente vê o objetivo, né? Por que eles faziam isso? Então eles falam aqui que profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Então qual que é o objetivo? É louvar a Deus, né? Então engrandecer o nome de Deus, trazer a presença de Deus, a profecia, né? Então a gente traz através da profecia a mente, o coração de Deus. Então o objetivo do ministério é esse. A excelência é o terceiro ponto. Então a gente entende que dentro da seleção de Davi, ele foi muito específico. Davi ali ele selecionou as pessoas e aqui no versículo, no capítulo 25, 7 também de 1 Crônicas, fala o seguinte, junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Aqui a gente pode ver o quê? Aqui a gente pode ver que eram pessoas capazes, né? Algumas versões falam mestres, né? Então eles se dedicavam a isso, eles tinham um zelo por isso. Então aqui a gente consegue ver o que? A excelência. A gente não pode colocar qualquer pessoa no louvor. E eu falo muito, né, sobre agir por necessidade. Então não haja por necessidade, né? Não haja por oportunidade. Então um exemplo, Israel, a gente está aqui fazendo a banda e não tem um guitarrista. E você não acredita, acabou de surgir um guitarrista aqui, acabou de entrar na igreja, ele toca bem demais, a gente vai colocar ele para dentro. Não é a escolha mais sábia, não é a decisão mais sábia. Por quê? Você não conhece a pessoa, a pessoa não conhece a igreja, não tem tempo de casa, de visão para entender. Às vezes a pessoa ela passou por um processo muito desgastante no desligamento da outra igreja. Então não é uma atitude sábia quando a gente age por necessidade.
ou por oportunidade. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que Deus nos dirige. Então, qualquer seleção, a gente faz muito isso aqui. Então, nas nossas audições, nas nossas seleções, não é só o tocar bem, né? Mas o que aquela pessoa está passando? Quanto tempo ela está aqui na casa, né? Quanto tempo ela está na igreja? O que ela está passando hoje, né? Qual é o momento de vida dela? A gente leva tudo isso em consideração para que possa introduzir dentro do ministério de louvor e adoração. Então, depois que a gente entendeu essa estrutura, a gente consegue ter noção do que é o ministério de adoração. Então, o que o povo fazia ali? O que os ministros, né? O que os levitas faziam? Eles ministravam a Deus em primeiro lugar, depois a congregação, né? Então, eles ajudavam a congregação através dos louvores de adoração. Então, ele proporcionava o quê? Encontros com Deus, com a vontade de Deus. Então, esse é a função do ministério de adoração. Para qualquer membro aqui do Alto Monte, se você perguntar para ele qual que é a missão do Alto Monte, ele vai te responder o seguinte, e se ele não te responder, ele fica 2 meses de banco, tá? Brincadeira, né? Mas o que é? É proporcionar encontros com o amor e o poder de Deus Pai através da adoração. Qual que é a função do Ministério Alto Monte? E que seria muito bom que o seu ministério também tivesse essa missão, proporcionar encontros sobrenaturais com o amor e o poder de Deus Pai através da adoração. Então agora a gente entendeu a estrutura, a função do ministério, agora a gente vai falar sobre a visão. O pessoal que é mais do mundo corporativo entende, né? Missão, visão, objetivo. O que é a visão? A visão é o como. E o como, ele é muito peculiar de cada igreja. Então, na nossa igreja, nós fazemos de uma forma. Na sua igreja, você pode fazer de outra forma, com certeza. E é lindo essa singularidade de cada igreja, né? O corpo de Cristo, ele é lindo por conta disso, né? Paulo falava, né, sobre os membros. Então, cada membro faz algo, né, de alguma forma. E todos eles são úteis para o crescimento do corpo. Primeiro ponto aqui para a visão. Para onde estamos indo? Então, para onde que a gente está indo como ministério de louvor? Então, aqui na nossa igreja, na Zion Church, o Alto Monte, ele entende que a gente deve servir muito a nossa casa. Né? Então, a gente tem muitas bandas aqui dentro, né? Desde o ministério do Geração 5.2, passando pelo Rise, passando pelo Flow, pelo Vox, pelos cultos de domingo, né? Até pelo Ministério de Diamantes, né? Que é o nosso ministério da melhor idade. Nós temos pessoas focadas nisso e muitas bandas nós temos aqui dentro. Por quê? Porque a gente entende que o nosso ministério ele é focado para dentro de casa. Então nós fazemos o esforço e ficamos aqui. E também criamos esse canal para que você possa também se alimentar daquilo que a gente tem experimentado, daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem aprendido. Então a gente entende que o nosso ministério qual que é? Focarmos aqui na igreja local e servir o corpo de Cristo com o ensino. Então essa é a nossa visão. Para a tua igreja, talvez a visão seja o quê? Seja visitar outras igrejas, né? Ter um ministério itinerante, o teu grupo de louvor ter um ministério itinerante servindo as outras igrejas. Então seria muito legal se vocês soubessem para onde vocês estão indo. Segundo ponto, quem devemos ser? Então dentro da visão, quem que é você? Quem que é o Alto Monte? Como é que vocês são? Qual a identidade, qual a estética musical, né? A gente fala muito sobre isso, né? Estética musical. Então o pessoal brinca, né, do worship, né, dessas coisas, não, porque o worshipeiro não sabe tocar direito, né? Ainda mais os tecladistas lá, Tonic Quint no pad lá, então tem toda essa brincadeira aí, mas a gente precisa entender qual que é o significado, né? Por que a gente faz dessa forma? Então quando a gente fala do worship, eu falo aqui de nós, é uma linguagem fácil, né, que todo mundo pode tocar. Né? Todas as pessoas podem chegar aqui no Alto Monte, a gente consegue tocar, as pessoas em casa conseguem tocar. Eu sou antigo de igreja, né? Então eu sou da época que a gente tocava um monte de nota, toda torta, a gente ficava, sei lá, horas ali estudando para você tirar uma música, né? Isso é muito legal, então pode ser a visão da sua igreja. Então a gente precisa entender qual que é a visão da nossa igreja, quem que a gente quer ser. Eu amo igrejas, né? Uma das igrejas que eu mais gosto lá nos Estados Unidos, do T.D. Jakes, que é aquela blequeira que eu curto muito, né? Eu gosto muito do black music, do soul music. Então é algo lindo ali, então o coralzão e a blequeira e o órgão e o baixo lá, então são coisas peculiares deles, é lindo isso. Então entenda a estética musical, né? Quem vocês são. Nós somos dessa forma. E isso é muito importante para que vocês possam saber quem vocês são. E através disso vocês terem uma melhor assertividade.
Tudo isso que eu estou falando, se você é pastor da igreja, isso deve vir de você. Então uma preocupação sua é você passar isso para o teu líder, né? Então se você tem um líder de adoração, se você, às vezes a gente consegue entender que o pastor faz tudo, né? Mas uma igreja um pouco menor, então o pastor faz tudo. É muito importante que você passe, né, para os seus músicos qual que é a visão, né? Para onde que vocês estão indo? Quem vocês são? Qual que é a estética musical? Se você é líder, né, se você é pastor e tem um líder embaixo de você, é muito importante que você passe isso para o teu líder, né? Então, ó, essa é a nossa visão da igreja, eu preciso que você faça isso dessa forma, para quê? Para que ele possa ter clareza naquilo que ele precisa entregar para você. E se você é líder de adoração, pergunte para o seu pastor qual que é a visão, né? Para onde você quer que a gente vá? Quem que a gente é? Qual que é a estética? O que a gente deve seguir? Por que isso, pessoal? Porque é o nosso terceiro ponto. As coisas precisam ter clareza. Então, dentro da clareza, o combinado não sai caro, né? Então, o pastor passando a visão, o líder tendo essa visão, as coisas elas caminham juntas, né? Sem aqueles atritos, né? Então, às vezes o pastor está pensando alguma coisa, o líder de adoração faz outra e ele fica lá e fala assim, não é assim, não é assim. Então, precisa entender, precisa ter essa comunicação, essa clareza na comunicação. E o quarto e último ponto da parte de visão é a gente saber justamente, né, incutir valores, né? Qual que é o valor do nosso ministério, né? Qual que é o DNA, né? Então quem a gente é? E isso é muito importante, por quê? Porque gera esse senso de família. E através desse senso de família, né, de pertencimento, você consegue ali dentro disso, no teu conforto, né, no sistema que a gente chama, né, de conforto e confronto, né, nos momentos de reunião, de composição, você consegue ali incutir o DNA, incutir os teus valores. Isso forma o senso de família, o senso de pertencimento. Por quê? Porque a gente começa a entender que aqui também é a nossa família, né? Então o que a gente está experimentando dentro da igreja? O que a gente está experimentando dentro do ministério? E o quão bom é quando a gente consegue viver dessa forma, servindo a Deus, né? Eu gosto muito do texto de Atos, né, que fala ali, quando os discípulos, né, eles comiam junto e Deus acrescentava os salvos. Então é muito lindo quando dentro disso, dentro do serviço, a gente consegue estabelecer uma relação de família, onde a gente se preocupa um com o outro, onde a gente tem a mesma visão e caminha juntos para o quê? Para louvar e adorar a Deus. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que o pessoal me convide mais vezes para falar aqui com vocês, para a gente destrinchar mais os assuntos, trazer mais ferramentas para vocês. Eu tenho certeza que muitos vídeos aqui, né, os vídeos do Betão, da Dani, da Zoe, da Rafa, já têm acrescentado bastante para você. Se você tem alguma dúvida, né, tem alguma pergunta ou alguma curiosidade, deixa aqui embaixo nos comentários, fala pra gente, né, qual que é a tua igreja, qual é a tua função dentro da igreja, o que você está fazendo, um problema que você esteja passando, a gente vai responder com o maior prazer para você. Se inscreva no canal e distribua esse conteúdo para o máximo de pessoas que você acha relevante. É isso, pessoal. Até mais. Obrigado.